Estimados irmãos e irmãs, neste momento nós vamos meditar mais uma vez em dois pontos de doutrina muito importantes para todos nós: a desobediência e a falsidade. Como os irmãos poderão notar no transcorrer da mensagem, a religião é a ciência que trata o espírito da criatura e ensina como o homem deve fazer para se ligar, se religar a Deus e permanecer com Ele. E é exatamente, irmãos, a missão desta Igreja Apostólica. A religião, ela é a ciência que tem por finalidade religar o homem a Deus e fazer com que o homem, a criatura, permaneça com Ele. Mas isso, irmãos, só é possível se esta religião andar na verdade, andar com Cristo Jesus, com a Santa Rosa, com Maria Santíssima. Se for, irmãos, perfeitamente de Deus o nosso Pai. Porque se não for, não religa o homem. A religião tem por finalidade, irmãos, corrigir os defeitos do espírito, as desvirtudes que, irmãos, foram implantadas, surgidas no mundo. Mas isso só é possível, irmãos, se esta religião estiver em comunhão com o reino dos céus. Porque se ela não estiver, irmãos, em comunhão com o reino dos céus, ela não consegue religar o homem. E as criaturas que vão buscar, irmãos, nesta fonte, que vão buscar, irmãos, essa palavra, continuam sem o alimento, continuam, irmãos, em trevas, continuam, irmãos, desligadas de Deus, e os defeitos não são corrigidos. E nesta igreja, irmãos, ela, uma vez que está ligada ao reino dos céus, e é dirigida pelos céus, ela corrige os defeitos, e no lugar destes defeitos, irmãos, é trabalhado, é surgido as virtudes do Espírito Santo do Pai, que faz com que a criatura permaneça nele, Deus. Porque como está, irmãos, esta mensagem, ela tem a missão, irmãos, de religar o homem a Deus, mas para ele continuar ligado ao reino dos céus, eles têm que permanecer com ele. E para permanecer com ele, irmãos, os defeitos têm que dar lugar às virtudes. E esses defeitos, irmãos, eles foram impostos no mundo. Foram impostos, colocados no mundo. Uma vez, irmãos, isso que aconteceu foi algo que não estava no planejado. Foi, irmãos, o surgimento do reino inimigo. E não existia o defeito no mundo. Não existia defeito na criação. Era somente virtudes. As virtudes do Espírito Santo do Pai. Mas como todos os irmãos sabem, aquele anjo poderoso, muito poderoso no céu, que recebeu a missão de vir cuidar do casal que Deus o Pai preparou, formou aqui nesta terra, ele se invejou de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E, portanto, todas aquelas virtudes que tinha no Espírito, ele perdeu. Porque ele tentou ser igual a Deus, ele tentou usurpar a Deus.
E portanto, irmãos, Deus, o nosso Pai, precisou tomar uma medida drástica para salvar o seu reino, para salvar os céus, porque não poderia ter num só reino a divisão. Não pode ter a divisão de espíritos. E portanto Deus o Pai precisou tirar. E nisto, irmãos, surgiu, porque como já disse, não existia defeito no mundo, somente virtudes. Com a queda deste anjo, irmãos, surgiu os defeitos, todos contrários às virtudes do Espírito Santo do Pai. E a desobediência e a falsidade são uns desses defeitos. Porque, irmãos, a desobediência, ela surgiu naquele momento, porque Deus deu-lhe uma missão. Ao vir, ele se invejou, ele desobedeceu a Deus. E ele usou, irmãos, da falsidade para atrair o primeiro casal a errar. Por que, irmãos, a falsidade? A falsidade é aquele que pratica, aquele ou aquela que usa de suas artimanhas para convencer e induzir a uma criatura a errar. Ela não tem o objetivo de querer o bem da criatura. Ela usa do seu discurso, das suas artimanhas, do seu poder de contagiar para induzir a outra criatura a fazer o erro. E isto, irmãos, é um defeito que existe em muitos e muitos corações e que deve ser corrigido e que deve ser arrancado do espírito, porque a criatura falsa, irmãos, ela combate a Deus, porque no Espírito do Pai não há este defeito, não há. No Espírito do Pai há somente verdade, santidade. E a falsidade, irmãos, é um defeito criado pelo espírito das trevas. E naquele momento, irmãos e irmãs, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu as virtudes e passou, irmãos, a cultivar defeitos. E por isso mesmo que ele perdeu a luz, ele perdeu as virtudes e por conseguinte perdeu a luz do Espírito. Uma vez perdendo a luz do Espírito, ele passou a ser o espírito da escuridão, o espírito das trevas, e a praticar, irmãos, coisas das trevas, defeitos. E por isso, todos nós, apostólicos, não podemos cultivar este tipo de defeito, nenhum defeito, mas principalmente esses, a desobediência e a falsidade. E também ter muito cuidado com os falsos. O quanto nós ouvimos, o quanto nós lemos, o quanto nós ouvirmos, vermos e lermos, nas mais diversas oportunidades desta vida. Se não tomarmos cuidado, irmãos, nós mesmos podemos colocar em xeque, ou seja, colocar em situação comprometida a nossa fé, ao dar ouvidos, ao concordar, a não olhar para o seu próprio ser, pedir as bênçãos da Santa Rosa e ter um outro olhar com estas situações. Nas Sagradas Escrituras, irmãos e irmãs, Jesus faz um apelo, uma correção muito drástica daqueles que se diziam religiosos e vangloriavam, ensinavam e falavam palavras boas e belas e bonitas diante de Jesus, mas querendo, irmãos, encontrar alguma coisa para condená-lo.
E certa vez Jesus estava pregando, um daqueles homens disse: Senhor, como é tão sábio, como é tão poderoso, de onde vêm estas lindas palavras? E Jesus deu-lhe uma resposta drástica: hipócrita, hipócrita, ou seja, falso. Vem diante de mim com belas palavras, mas queria ele encontrar alguma coisa para tentar condenar Jesus. Esta é a atitude dos falsos. Essa é a atitude dos hipócritas. Fazer coisas belas, bonitas, tentando convencer o outro, irmãos e irmãs, de algo bom, de algo necessário que conheça, de algo belo, mas que tem uma mensagem escondida dentro daquilo que querem que conheçam. E se nós, apostólicos, não tomarmos cuidados, podemos cair. Podemos ser influenciados e até perder, irmãos, a virtude do Espírito Santo do Pai, que está em cada um que luta, que enfrenta o pecado e procura vencer, e que tem fé em sua alma, e que procura praticar tudo quanto a Santa Vó Rosa nos deixou. E por isso mesmo, irmãos, no dia de ontem, eu lhes mostrei que estas mensagens é como um alerta para todos nós, nos ensinando, nos mostrando que não devemos praticar estes defeitos e nos mostrando, irmãos, minuciosamente o porquê e o que são estes defeitos, para que todo apostólico tenha consciência do seu dever, de, como disse há pouco, de, uma vez corrigidos, dar sempre, irmãos, a oportunidade para ser praticado, para ser cultivado, virtudes e não defeitos, para que também nós possamos, irmãos, permanecer em comunhão com o reino dos céus. E, assim como ele nos ensina a ter uma conversão de vida, e aqueles que já convertidos, conhecedores, continuar praticantes, também servindo como alerta, aviso de perigo, para que, irmãos, não escorreguemos e cedemos lugar àquilo que é prejudicial a toda e qualquer criatura.